pessoal, com muita alegria que mais uma vez estamos aqui hoje na sede do Grupo Espírita Luzes da Verdade para refletirmos sobre a doutrina dos Espíritos. E para a reflexão de hoje, traçaremos breves considerações acerca do tema O Espírito Imortal. Para a reflexão sobre o tema, o Espírito Imortal, utilizaremos então as obras básicas da doutrina espírita, com o auxílio do benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E é com ele que começaremos a reflexão. Nos diz Emmanuel que é chegado os tempos, é chegada a hora de reconhecermos que todos somos seres vivos na criação eterna e que muitos equívocos cometemos quando não temos essa consciência muito clara, quando nós não nos dedicamos ainda a compreender esta questão. E segue então Emmanuel nos dizendo que na crosta da Terra, ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Que guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Então ele nos traz um relato muito importante para iniciarmos a reflexão, essa breve proposta de reflexão, à luz da doutrina espírita. E com Kardec podemos fazer alguns questionamentos que estão no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 1, que trata do tema O Futuro e o Nada. Então, através desses questionamentos, que Kardec de pronto nos diz que vale a pena pensar nisso, nós podemos refletir um pouco sobre como está essa nossa consciência da imortalidade. E aí ele nos começa dizendo que nós vivemos, nós pensamos, agimos. E assim como isso ocorre, também nós temos a morte do nosso corpo físico. E quando desencarnamos, quando deixamos a Terra, para onde vamos? O que será que nos tornamos? Nós seremos melhores ou piores? Nós seremos nós ou não seremos mais nós? E será que viveremos eternamente ou no momento da morte do nosso corpo físico estará tudo acabado? Todo homem, nos diz Kardec, sente a necessidade de viver, de amar, de ser feliz. E então, de que serviria essas aspirações de felicidade se no instante da morte do corpo físico tudo acabaria? Então, que interessante essas questões que Kardec nos traz para que nós possamos pensar sobre o espírito imortal. E ele segue nos dizendo de que serviriam então as afeições santas, todo o nosso progresso, todo o trabalho que o espírito encarnado desenvolveu durante a sua jornada no mundo em que ele se encontra, se haveria um momento que tudo estaria interrompido. Qual seria então a necessidade de se esforçar para se tornar melhor? Qual seria a necessidade de dominar as paixões, de dominar os vícios, de cansar, de ocupar o espírito com um trabalho útil a seu respeito? Se não colheríamos o fruto de todo esse trabalho, então, e se acima de tudo com o nosso pensamento de que amanhã talvez isso já não nos sirva de nada? Será que já paramos para pensar nisso? Então, Jesus nos apresenta a questão da vida futura e Kardec também contribui
com esse entendimento, e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, né? Jesus nos apresenta a vida futura e nos diz que é a meta a alcançar pela humanidade. É a maior das aspirações do homem, né? Que deve constituir o objeto das nossas maiores preocupações na Terra, pois todas as suas máximas se reportam a este grande princípio que diz respeito à vida eterna. E com efeito, sem a vida futura, que ele se refere à vida eterna, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, não teria razão a maior parte dos seus ensinamentos, e também não teria razão todo o nosso esforço aqui na Terra. Kardec continua nos dizendo que o Espiritismo ele veio auxiliar o homem a compreender esta questão, assim como a compreender os ensinamentos do Mestre Jesus, de todos os seus pontos, né? Veio a nos auxiliar, veio a esclarecer. E veio num momento em que nós, homens, já estávamos em condições de compreender a verdade. E com o Espiritismo em especial, a vida futura, que é a vida eterna, ela deixa de ser um simples artigo de fé, ela deixa de ser uma mera possibilidade e ela se torna uma realidade material que os fatos acabam demonstrando, que as testemunhas oculares desses fatos acabam descrevendo em todas as suas fases, né? Então, nós temos vários testemunhos postos para nós que nos deixam claro a existência da vida eterna. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida, nos diz Kardec, a esse propósito da imortalidade do espírito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la. Então, os relatos eles são tão reais, né, que todos nós temos condições de compreender as provas, a materialidade da imortalidade do espírito. E é a ideia clara e a ideia precisa que se faz da vida futura é que proporciona, então, esta fé inabalável no porvir, é que proporciona a todos nós o desejo, a vontade de progredir. E essa fé, ela vai acarretar consequências enormes sobre a moralização dos homens, pois eles estarão, então, convictos dessa necessidade, porque acaba mudando completamente o ponto de vista sob o qual encaramos a vida terrena. E para quem se coloca pelo pensamento e pela sua própria consciência na vida espiritual, a vida corpórea ela se torna uma simples passagem. Então, o homem acaba compreendendo essa questão. E melhor, as vicissitudes, as dificuldades, as tribulações da vida, elas acabam não sendo mais do que incidentes e que, então, nós aprendemos a suportar com paciência. Segue Kardec nos dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo que aí, com esta compreensão, a morte não será mais ameaçadora a nós. Por quê? Porque nós acabamos compreendendo que ela deixa de ser a porta que se abre para o nada, né? Então, com a morte do corpo físico, o espírito continuará a sua vida eterna e entrará pela porta da libertação, né? Como Kardec nos diz, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz.
Então, sabendo temporária e não definitiva a estada do espírito no lugar em que ele se encontra, menos atenção irá dar às preocupações da vida, embora necessárias para o crescimento do espírito, resultando então a calma de espírito que retira o amargor que por vezes temos da vida. E Kardec segue nos dizendo, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o que sucede àquele, então, que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, do ponto de vista da imortalidade do espírito, acaba compreendendo o homem que toda a humanidade possui o mesmo ponto de partida, de que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, e que todos nós estamos aonde estamos para crescer, para evoluir e para conquistar o reino de Deus. E acaba então lamentando todos os esforços em vão da criatura que se cansa ao se ocupar com as coisas terrenas. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. E aí Kardec faz o seguinte questionamento: se toda a gente pensasse desta maneira, que toda a gente ficasse despreocupada com os bens terrenos, poderia ocorrer que tudo na Terra estaria em perigo, porque ninguém mais iria se ocupar com as coisas terrenas? E ele já nos diz que não, pois o homem, de maneira instintiva, ele vai sempre procurar o seu bem-estar. E embora ele esteja certo de que pouco deve se preocupar com as coisas terrenas, por estar neste mundo apenas de passagem, ele irá sempre preferir estar bem, ele irá sempre preferir cuidar do local aonde se encontra e viver da melhor forma possível, pois o desejo de bem-estar aqui irá impulsionar o homem a tudo melhorar, irá impulsionar o progresso, a sua conservação, e tudo está nas leis da natureza. Assim como o homem trabalha por necessidade, ele também trabalha por gostar, ele trabalha por dever e também obedecendo à lei do trabalho, que é uma das leis da providência divina e que pôs na Terra pela sua importância. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro, ele não se liga ao presente mais do que relativa importância. E facilmente se consola dos insucessos, facilmente se consola daquilo que não deu certo, pensando no destino que está logo ali e que o aguarda. E Deus não condena de forma alguma os gozos terrenos, ele condena sim os abusos que nós fazemos dos gozos em detrimento das preocupações com as questões da nossa alma. E com Emmanuel, a gente pode fazer a seguinte reflexão: indagavas quanto ao grande porvir. Então, nós podemos aqui, ao menos neste breve momento, nos indagar com Kardec, com as questões propostas por ele no livro Céu e Inferno, lá no início, no capítulo 1, quanto às questões do porvir. E a doutrina espírita nos sossegou as ânsias, nos explicou que encontras provisoriamente no mundo, a serviço do próprio burilamento, ou seja, que estamos a serviço do nosso melhoramento para a imortalidade vitoriosa. E Emmanuel também, no livro Justiça Divina, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz a reflexão final de hoje. E ele nos relata assim:
que, voltando à pátria espiritual, depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho da parábola do filho pródigo, que retorna à casa do pai para a bênção do amor. Há a emoção do reencontro com os seus entes queridos, a alegria de toda a redescoberta que fazemos num mundo diferente do qual estamos vindo. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva do cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne, mas por dentro é o remorso que nos açoita, é a vanguarda que brilha, mas a retaguarda que obscurece. Há um misto de êxito e dor, esperança e arrependimento. Reconhecidos por aqueles que demonstram mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós, ao chegarmos no plano espiritual, sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. E porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos, queremos, desejamos a debitar a nós próprios o necessário melhoramento e a tão sonhada felicidade. Então nós rogamos a reencarnação, nós pedimos a reencarnação, à guisa de recomeço, como uma nova oportunidade, buscando a tarefa novamente que interrompemos, buscando a afeição que traímos, o dever que esquecemos e o compromisso menosprezado, famintos de reajustes. E Emmanuel então nos orienta, dizendo assim: agradece assim o lugar de prova em que te sintas. Então nós, no lugar aonde nos encontramos, vamos ser gratos a todas as oportunidades que temos. Seja o corpo doente, seja aquele companheiro que por vezes se torna difícil, seja aquele parente um pouco mais complexo que nos dá um pouco mais de trabalho, seja aquele chefe no nosso trabalho que por vezes nos faz os dias um pouco mais amargos e as dificuldades constantes, pois tudo isso são oportunidades que se renovam. Todo o título que ocupamos exteriormente é apenas um instrumento de serviço, nos diz Emmanuel, e que a existência terrestre, ela é para nós o bom combate, ela é para nós o verdadeiro combate. E o defeito e a imperfeição, o débito e a culpa são muito perigosos e se tornam para nós inimigos que nos defrontam. Com muita clareza, precisamos compreender então que o aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. O aperfeiçoamento individual é o que nós, espíritos imortais, no local onde nos encontramos, devemos buscar. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós contra nós mesmos. Então, com essas divinas reflexões, essas breves considerações, que nós possamos pensar um pouco mais sobre a imortalidade do espírito, sobre a importância de promovermos o bom combate e de estarmos melhores aonde nos encontramos, seja durante a vida terrena, seja durante a nossa passagem para o mundo espiritual, aonde chegaremos da mesma forma do que quando aqui partimos. Então, da importância
de que para nós fazermos uma boa passagem é que nós tenhamos construído uma vida em busca da perfeição. Então queremos agradecer por mais este momento, pela atenção de todos, pela oportunidade de estarmos no lar de cada um, levando a doutrina de luz que os Espíritos nos trouxeram para iluminar as nossas consciências.